Ler e Escrever, quinto ano, páginas 190 a 193. O objetivo da atividade é ler e compreender com certa autonomia texto do campo artístico-literário, que represente diferentes cenários e personagens, observando elementos constituintes das narrativas, tais como enredo, espaço, personagens, narrador e a construção do discurso indireto e direto. Atividade 1D, páginas 190 a 193. A temática da nossa aula é contextualizando a pontuação. Então, eu peço para que vocês acompanhem no livro de vocês. Temos aqui atividade 1D, exercício 1. Você lerá o conto intitulado Um Apólogo, do livro Várias Histórias, de Machado de Assis. É possível antecipar do que tratará o texto considerando seu título? Então, nós temos aqui o título, Um Apólogo, e já tem uma pergunta de reflexão. É possível antecipar do que tratará o texto vendo o título? Aí você pode perguntar, mas o que é apólogo, professora? Apólogo é o nome de uma pessoa? Olá, senhor apólogo. Então, muitas vezes a gente não conhece essa palavra apólogo. Vamos entender, então, o que é apólogo? Apólogo, galera, nada mais é do que uma narrativa que traz consigo uma lição moral, parecido com as fábulas. Só que no apólogo é através do uso de seres inanimados que falam, objetos que falam. Na maioria das fábulas, quem fala? Os animais. São os animais que falam. Aqui no apólogo são os objetos. Então, de uma forma bem simples, bem resumidinha, bem prática de entender, apólogo nada mais é do que isso. Uma narrativa que traz consigo uma lição moral. Tem uma lição de vida lá nessa história. E vai ter sempre o uso de quem? Seres inanimados. Que eles vão fazer o quê? Vão falar, vão ter características humanas. Então, bem simplesinho o que é apólogo para vocês. Aqui tem o conto para vocês lerem. Eu vou deixar na descrição desse vídeo uma animação muito bacana para vocês deste conto aqui. Vou deixar o link no Class também. Mas para que a aula não fique solta, eu vou fazer a leitura com vocês. Então, peço para que vocês acompanhem comigo e prestem bastante atenção nos sinais de pontuação que a gente está estudando desde as outras aulas. Então, vamos lá. Um apólogo. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável. Repito que sim, e falarei sempre que der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixa dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa. Por que coso? Então os vestidos e enfeites da nossa ama, quem é que os cose, senão eu? Você? Esta agora é melhor. Você que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu e muito eu? Você fura o pano, nada mais. Eu é que os coso. Prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando você, que vem atrás, obedecendo ao que faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante. Vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não
sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou o pano, pegou a agulha, pegou a linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: então, senhora Linha, ainda teima no que dizia pouco? Não repara que essa distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia nada, ia andando. O buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa como quem sabe o que faz e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais o plic, 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 plic da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E quando compunha o vestido da bela dama e puxava a um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, alcochetando a linha. Para mofar da agulha, perguntou-lhe: ora, agora diga-me quem é que vai ao baile, no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com os ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou a pobre agulha: anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Fazes como eu, que não abre caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Então, essa aqui é a história Apólogo, um apólogo de Machado de Assis. Ok? Vamos lá. Após a leitura, pessoal, vocês podem ler de novo, ler uma vez, ler duas. Vejam a animação que eu vou deixar aqui na descrição e no Class para vocês, que é muito legal, para que vocês compreendam bem o texto, ok? Vamos agora à interpretação de texto, exercício 2, responda as questões. Questão A. O texto apresentado foi escrito por Machado de Assis. Você conhece esse autor? Alguém aí conhece Machado de Assis ou já ouviu falar dele? Já leu algum livro dele? Saberia dizer qual o gênero do texto? O que é gênero, pessoal? Gênero do texto. É o tipo de texto. É o quê? É um conto? É uma fábula? O que é? É uma receita? Como Machado de Assis, ele é muito importante, eu coloquei aqui para vocês para falar resumidamente dele. Aqui, Machado de Assis, nós temos uma caricatura dele e aqui uma foto. Quem é ele? É um dos maiores escritores da literatura brasileira. Ele é bem conhecido. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento do Rio de Janeiro. Ele foi poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetista, jornalista, crítico literário e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, além de seu primeiro presidente. Então, Machado de Assis, ele foi um autor
de muita representatividade em nosso país. Ele é muito famoso, conhecido, tem diversas obras. Mais para frente vocês vão começar a ler as obras de Machado de Assis, como por exemplo Dom Casmurro. E aqui vocês já estão tendo contato com um dos textos dele, que é um apólogo. Então aqui na questão A está perguntando: o texto apresentado foi escrito por Machado de Assis. Agora vocês já viram a foto dele, como ele é, que ele é brasileiro, do Rio de Janeiro, tá? Foi muito importante para a literatura. Ok, voltando. Você conhece esse autor? Quem já conhecia, pode colocar que sim. Já leu algum livro dele? Você vai responder se você leu e qual livro. Quem nunca tinha ouvido falar, vai colocar que não, porque está perguntando, você conhece esse autor? Se vocês não conheciam antes da professora apresentar aqui nessa aula, você vai escrever que não, mas que agora você conhece. Saberia dizer qual é o gênero? Qual é o gênero que ele está escrevendo? Qual é o gênero de um apólogo? Ok. Questão B. Converse com seu professor ou sua professora e seus colegas sobre cada uma das questões apresentadas e registre as conclusões da turma. Galera, a professora já falou que como nós estamos nas nossas casas por conta da pandemia, todas as vezes que aparecer no ler e escrever, converse com seu professor, faça com seu colega, vocês vão tentar interagir com alguém da família. Se não tiver ninguém no momento, você vai fazer individualmente, prestando muita atenção nessa aula. Então, aqui está pedindo para você registrar as suas conclusões, tá? Então, aqui você vai registrar e você vai poder falar o que você aprendeu sobre o que está perguntando na A. Você conhece esse autor? Já leu algum livro dele? Saberia dizer qual é o gênero de texto? Agora, na B, como a professora já apresentou, você vai poder falar um pouquinho sobre o Machado de Assis. Você deve ter conversado com seu colega professor que o texto, às vezes, toma um fato cotidiano para poder fazer uma crítica ou propor uma reflexão sobre valores sociais vivenciados em uma época histórica. Pensando nisso, busque no texto e escreva nas linhas abaixo trechos que apresentem a vaidade dos personagens. Então, galera, o Machado de Assis, ele era um autor que ele fazia muitas críticas, inclusive à vaidade da sociedade, tá? Nesse texto que a gente leu, a gente pode ver que há uma competição, uma discussão intrínseca sobre a vaidade da linha e da agulha. E o autor, ele tá ironizando isso. E aí aqui tá falando, em qual trecho dá pra gente perceber a vaidade dos personagens? Então, vocês vão retomar a leitura, tá? Vão retomar a leitura, vão ler novamente e vão verificar em qual trecho aqui que vocês verificam a vaidade dos dois personagens, da linha e da agulha. E aí vocês vão transcrever aqui na C. Questão D. Diante da afirmação, também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária, o que é possível entender? Qual a intenção do autor? Então, aqui, ele quis dar a entender alguma coisa, ele quis dar também alguma lição. Lembrando que no apólogo há sempre uma moral. Aqui, quando ele diz, também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária, o que a gente pode entender? Que é uma crítica aos que trabalham firme, colocam a mão na massa, e o outro que leva fama, que só fica se favorecendo do trabalho dos outros. Então, a gente pode entender dessa forma, que a gente não tem que ser útil a quem não merece, tá? Continuando. Questão E. Que aspecto da vida das pessoas o autor critica com esse texto? Aqui a gente também já falou. Qual é a crítica que tem neste apólogo? Qual é o aspecto da vida das pessoas?
Lembrem que o apólogo ele sempre faz essa relação de personagens inanimados, no caso aqui a agulha e a linha, com a vida das pessoas para passar uma lição. E qual é esse aspecto? Vocês vão retomar ao texto, vão pensar sobre, porque a professora Adriana não vai dar a resposta pronta para vocês, porque a intenção da aula é justamente essa, que vocês reflitam e depois confiram no gabarito se era isso mesmo. Então, vocês vão refletir qual aspecto e escrever aqui, ok? Na F, retome as antecipações realizadas a partir do título e discuta com seus colegas. Retome as antecipações realizadas a partir do título e discuta com seus colegas, tá? Então, você vai pensar, quando você leu lá o título, um apólogo, que você fez alguma antecipação, você conseguiu relacionar o título e imaginar o que poderia ser o texto? Acredito que não. Mas após essa explicação do que é apólogo, após a leitura do texto, após vocês acessarem o vídeo com as animações, deu para fazer a relação do título Um Apólogo para o texto realmente em si? Qual é essa relação? Aí você vai retomar as antecipações e agora escrever aqui o que você pode concluir, tá? Que você vai retomar que antes você pode colocar que antes você não tinha ideia do que se tratava o texto. E quando você descobriu o que era apólogo, dá para ter uma ideia que nesse texto vai ter personagens inanimados, que falam, vai ter uma lição, uma moral, ok? Então, galera, é isso aí.